Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Hoje eu tenho como entrevistado Douglas Barbosa, que é superintendente de tecnologia e inovação, desenvolvimento estratégico na Codemar e é coordenador executivo do Galpão Tecnológico, que fica em Maricá, um espaço de inovação muito bacana, que foi inaugurado, acho que ano passado, né, Douglas? Né? Foi inaugurado em 2023. 23, ano retrasado, que a gente mudou de ano, né? E também é coordenador do curso de Engenharia de Software da Universidade de Vassouras. Douglas, é um prazer estar aqui com a gente. A gente tem também acompanhado aí, a gente faz uma pauta sobre o interior do Estado, né, inovação, ciência e tecnologia, projetos inovadores, pessoas, personalidades. E a gente tem também acompanhado o trabalho de Maricá, é um dos pontos de nossa atenção, e a gente já fez muito trabalho em cima até do próprio Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui de Maricá e também da Codemar, da Companhia de Desenvolvimento de Maricá. E aí, em 23, inaugura o Galpão Tecnológico. Vamos falar sobre esse Galpão Tecnológico. Mas antes de falar sobre o Galpão Tecnológico, Douglas, queria que você contasse um pouco a sua história. Como é que você chegou nessa gestão aí desse polo tão importante que é o Galpão Tecnológico Maricá? Bom, Márcio, obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer contribuir aí com TV Conhecimento, desculpa, Esse movimento. Ciência e Movimento, perdão, com TV Ciência e Movimento. Então, como que eu cheguei, né, até aqui? Na realidade, eu venho de uma jornada acadêmica, vamos dizer assim, né? Fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado e fui atuar, né? Inicialmente comecei na carreira, trabalhei como engenheiro de segurança, né? Eu sou engenheiro de segurança, engenheiro de petróleo, engenheiro de produção. Fiz mestrado na engenharia de biosistemas e doutorado em sistemas de gestão na área de tecnologias aplicadas ao desenvolvimento sustentável. Então, quando eu terminei o mestrado e início do doutorado, eu fui trabalhar em Araruama, em uma universidade em Araruama, né? Depois fui para uma universidade em São Gonçalo, onde eu trabalhava no curso de Sistemas de Informação e no curso de Administração. Fui coordenador nessas duas instituições e vim para Maricá, que é minha cidade natal, né? Eu nasci em Maricá. É, Comecei como docente no curso de Engenharia de Software na Universidade de Vassouras e a partir disso a gente acaba sendo visto, né? E foi aberta uma porta na Secretaria de Ciência e Tecnologia inicialmente. Então atuei como gerente de projetos lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia e surgiu a oportunidade de atuação na Codemar. Então fui convidado, né, a fazer o processo seletivo lá da Codemar. Participei e aí fui contratado como superintendente de tecnologia e inovação. Isso para atuar em frente aos projetos de tecnologia, né, os produtos digitais da companhia, e fui me aproximando do galpão tecnológico. Com a saída do antigo coordenador executivo, eu acabei assumindo essa função também, né, de coordenação executiva do galpão, tocando ali os diferentes projetos, né, dentro do galpão. E eu já estava próximo do galpão, justamente por ter essa questão acadêmica, questão da tecnologia, inovação. Então, eu já tinha me aproximado. Então, foi um caminho natural até assumir essa gestão do galpão tecnológico. Então, foi isso aí de maneira resumida. Márcio, o microfone. Hoje, em Maricá, a gente tem um desafio muito grande, que é o ambiente de inovação da cidade. Né? Diferente de outras cidades, a gente não tem uma universidade pública, tem a Universidade de Vassouras, que é privada, talvez grandes empresas. Como é que você caracteriza esse ambiente de inovação de Maricá? Quais são os desafios? O que você coloca em pauta aí nesse ambiente? Então, Márcio, hoje a gente tem alguns desafios que, na realidade, não só pelo nosso trabalho, mas trabalhos de outras instituições sérias, como o ICETIM, como das próprias secretarias da Prefeitura de Maricá, e o próprio direcionamento atual do prefeito vem sendo reduzidos, né? E se nota aí a intenção clara dessa redução desses desafios, né?
ou seja, transpassar os desafios e criar oportunidades, esse tem sido o objetivo. Mas, atualmente, como você mesmo disse, a gente tem uma falta de conexão, ou tinha, né? E isso vem diminuindo, uma falta de conexão entre universidade, empresa, startup, investidores e governo. Isso vem sendo mudado com a criação do próprio galpão tecnológico, com a proposta de um parque tecnológico, com a criação do Instituto do INCETIM, e outras ações, né? A ação do passaporte universitário, que vem criando, né? Trazendo às universidades, além de projetos em conjunto que nós mesmos na Codemar temos nos aproximado das universidades públicas, né? A gente tem dialogado com a Universidade Federal Fluminense, com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a UFRJ, no sentido de trazer essas instituições para cá. A gente ainda vê como desafio, né, a infraestrutura física, né, e digital, que é ainda limitada, mas a gente está avançando para isso. O próprio Galpão é um exemplo disso, futuramente o Parque Tecnológico em relação à infraestrutura física e digital. Até mesmo quando eu cheguei na gestão do Galpão, a gente nem site não tinha. E aí foi criado ali a página, né, do Galpão Tecnológico, onde os serviços do Galpão podem ser agendados, e a gente está desenvolvendo, até em relação a essa dupla função, vamos dizer assim, que eu venho desenvolvendo, coordenando os produtos digitais, criando um pouco essa infraestrutura. A gente ainda tem as dificuldades em relação ao acesso a financiamentos das startups, embora hajam projetos estaduais e fora de Maricá. Mas, por exemplo, a gente, e que isso deve ser mudado agora com a nova gestão, a gente ainda não tem linhas de crédito específicas para startups, e principalmente para startups que estão sendo gestadas em Maricá. A gente tinha aí a escassez de talentos que vem sendo reduzida, a própria formação de nível superior acontecendo na cidade, vem promovendo que existam novos talentos na área de tecnologia, na área de gestão. E a gente vem também trabalhando aí, né, contra um outro desafio, que é uma cultura de inovação mais restrita e uma mentalidade pouco empreendedora. Então, a gente vem trabalhando, por exemplo, o passaporte empreendedor, programa de empreendedorismo feminino, escola de startup, para transpassar um pouco esse desafio. A gente ainda tem uma regulamentação que pode dificultar os novos negócios, mas isso também vem sendo reduzido dentro do município de Maricá. A Secretaria de Fazenda, ela tem criado aí atendimentos e tem ali a Casa do Empreendedor, né, facilitando um pouco esse acesso. E a gente pode considerar, que agora já não é mais, né, mas a gente tinha a questão do isolamento de Maricá, né, de ser considerado distante dos grandes centros, né, e de estar afastado das redes globais, quando a gente fala da infraestrutura até mesmo digital. Mas a gente nota que desde o começo do ano, desde o final do ano passado, Maricá já tem se aproximado aí das redes globais. Então, esses aí seriam aí os principais desafios que a gente pode perceber no fomento de um ecossistema de inovação, mas que estamos criando pontes para transpassá-los. Douglas, e como é que o galpão tecnológico hoje ajuda nesse processo de integração? O que, que ele tem feito? Quais ações, serviços, estratégias que ele tem realizado para integrar, ser um ponto de apoio, de interlocução desse ambiente? Perfeito, Márcio. Então, o Galpão Tecnológico foi justamente pensado, criado, né, lá em 2023, pensando em transpassar essas barreiras. E algumas a gente já tem, né, logrado êxito em transpassar. Como, por exemplo, quando a gente fala a questão da dificuldade, da mentalidade empreendedora, a gente criou lá no Galpão a incubadora de empresas para apoiar startups no município. A gente teve uma grande procura, foram selecionadas ali 11 startups, 11 propostas, 11 projetos, do qual metade já está em operação, né? Avançaram, saíram ali da ideia para virar negócio, já tem cliente, já estão desenvolvendo esse processo.
Claro que muitas vezes o processo da startup ele acaba demorando um tempo, mas pelo tempo que a gente começou, porque o programa de incubação efetivamente começou em 2024, embora o Galpão tenha sido inaugurado em 2023, houve o processo seletivo e o programa de incubação começou em 2024. E agora a gente está na expectativa de criar uma nova turma de startups, né? E é um processo muito importante, muito interessante, porque a gente também vai aprendendo nesse processo. A gente não é detentor de todo conhecimento. Então a gente vai vendo gaps, vai vendo o que pode ser melhorado, quais foram os desafios enfrentados e quanto mais turmas, né? Quanto mais startups a gente vai apoiando, mais a gente vai fomentando esse ecossistema e mais a gente vai aprendendo ao longo do processo. Então, um ponto aí bastante relevante que a gente pode colocar é a própria incubadora, né? Porque a incubadora ela também foi pensada, o galpão tecnológico, no sentido de ser uma incubadora provisória para o parque tecnológico, mas que ao longo do tempo foram se criando outras políticas voltadas aí para o fomento e inovação, para gerar competitividade, novos mercados, mais emprego, crescimento econômico. Então, a gente teve ali o Passaporte Empreendedor, que foi realizado dentro do Galpão Tecnológico, foi um programa para egressos e alunos de final de curso do passaporte universitário, criando aí a perspectiva de uma outra área de atuação profissional, que é a área do empreendedorismo, certo? E fomentando principalmente, né, o empreendedorismo inovador, buscando criar ideias inovadoras. Além disso, a gente também apoiou lá o empreendedorismo feminino através de um programa de formação de empreendedorismo feminino. Esse programa foi adequado para que mulheres empreendedoras do município de Maricá pudessem ver os seus negócios efetivamente como negócios, através de aprendizagem sobre alinhamento estratégico, marketing digital, tendências de mercado e posicionar esses pequenos negócios. E foi assim, ó, bastante interessante, porque, por exemplo, a gente tinha senhoras, né, que não sabiam nem mexer direito no celular e saíram, né, com um canal no Instagram, que foram lá no dia receber o certificado, gravando. Isso foi bastante emocionante, no sentido de que realmente funcionou, né? A gente tocou ali, mudou, impulsionou a vida das pessoas. Então, que ela chegou e falou: meus seguidores, boa noite. Estou aqui no Galpão Tecnológico, vim pegar meu certificado, então ela se posicionou ali, né, digitalmente. E isso é o que faz realmente sentido. Isso é o que é bacana, né, da gente ver e da gente criar aí com o nosso trabalho. Além disso, né, o Galpão Tecnológico ele também vem se posicionando como um polo para a área de games, né? Para a área de games, no sentido não só gamer, mas gamer, geek, programação de jogos, né? Porque a gente tem começado a capacitar ali dentro de uma área no Galpão Tecnológico chamada Maricá Games Hub, que visa aí a capacitação para os esportes e também, né, para o desenvolvimento profissional na área gamer. Então, talvez seja uma tendência do próprio Galpão se posicionar principalmente quanto a negócios na área de esportes, na área de games. Então, além disso, o Galpão ele tem tido essa convergência com as universidades, os cursos da Escola de Startup foram ministrados pela Universidade Federal Fluminense, a gente tem criado uma excelente relação com a incubadora da Universidade de Vassouras, que é a Vassouras Tech, além, né, de realizar encontros de profissionais, criar redes de networking com a Associação Comercial de Maricá, CDL, investidores. A gente fez o Origem Conecta, que foi um evento de exposição para as nossas startups se apresentarem para investidores, além da excelente colaboração com o setor público, né? Que é o que tem criado, vamos dizer assim, né? Uma rede colaborativa que dá base para um ecossistema de inovação em Maricá. Douglas, uma das pontas frágeis, vamos dizer assim, de qualquer sistema
de ambiente de inovação é o investimento, né? O investidor anjo. Como é que o Galpão tem se articulado com esses investidores fora do setor público? A gente sabe que o setor público de Maricá atua fortemente dentro do ambiente, né? Mas no âmbito privado, como é que o Galpão Tecnológico tem agido? Não, perfeito. Então, como eu falei, a gente realizou a Origem Conecta, que na realidade a gente teve possíveis investidores públicos, pessoas do setor público, secretarias que poderiam ter interesse nos produtos que estão sendo desenvolvidos, que foram desenvolvidos pelas startups do Galpão Tecnológico, mas a gente também convidou investidores privados e representantes de comunidades de startups que podem impulsionar esses negócios dentro da comunidade. Dentro dessas comunidades, a gente tem já. A gente trouxe a Evelyn da Cariocas Startups, a gente trouxe o investidor anjo para essa discussão, para essa aproximação. Então, não é só, né, com o setor público, né, e é exatamente isso que a gente tem discutido, né, não é só pensar que o público, porque também tem essa percepção. Chegam incubadas que às vezes falam assim, não, porque aí a prefeitura vai me dar dinheiro, a Codemar vai me dar dinheiro, e a gente já criou uma educação no sentido de que não é assim, né, que tem que buscar fora, que tem que procurar investidor anjo, que tem que se inscrever em editais específicos, e algumas já se inscreveram em editais, já teve incubada que ganhou edital fora do município de Maricá. Então, a gente tem conseguido criar essa cultura, né, de que não é só a prefeitura que vai dar, que vai lá colocar dinheiro, que vai investir, que tem que se procurar, a gente está ali principalmente possibilitando o networking, o conhecimento, a formação, a capacitação, a orientação, a mentoria, né? Não é a prefeitura vai me dar dinheiro. Eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas pensam, né? Douglas, e como é que é essa fase aí do Galpão Tecnológico para o Parque Tecnológico? Né? Tem uma proposta de inauguração do parque no meio do ano. Como é que fica o Galpão Tecnológico? Isso vai para o parque, fica aí? Como é que está a estratégia disso com relação ao Parque Tecnológico? Então, na realidade, a gente ainda está, né, discutindo a questão do parque. O parque ainda está em construção. O parque é isso, né? O parque ele é um projeto que ele começou na Codemar, com a infraestrutura, mas pela própria expertise do ICETIM, em relação à pesquisa, ao desenvolvimento, ao relacionamento com as universidades, ao desenvolvimento acadêmico, ela vai estar passando para o ICETIM. Mas acredito que o galpão tecnológico ele segue como um elo de colaboração entre os diferentes agentes, entre o parque, entre outros entes da prefeitura, entre as universidades e também servindo aí como que eu posso dizer, como benchmark, vamos dizer assim, né? Embora o Galpão tenha sido uma incubadora provisória, né? Muita coisa que a gente aprendeu ao longo desse tempo podem ser transmitidas, vão ser transmitidas para o parque tecnológico, para a gestão do parque tecnológico, né? Então, o Galpão, na realidade, ele foi a origem dessa iniciativa do Parque Tecnológico, né? Inicialmente, o Parque Tecnológico era conduzido pela Codemar, né? Mas agora foi cedido aí para o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá para a sua gestão. A Codemar segue com a responsabilidade de construção e de entrega da infraestrutura do parque, enquanto o ICETIM vai coordenar e desenvolver as estratégias para ocupação do espaço pelas empresas. Então, o galpão ele pode direcionar essas empresas que já estão na fase de operação para estarem dentro do parque tecnológico. O galpão ele deve continuar existindo como uma estrutura de suporte, até mesmo porque, né, um ecossistema de inovação não quer dizer que é um parque uma coisa única, né? Até essa lógica ela já é um pouco diferente, que são vários pontos distribuídos e que se cria uma cultura local de inovação. Então, a tendência, como eu falei, né, é que o galpão sirva à área de games, especialmente, similar a alguns outros projetos. A gente tem lá um projeto da PlayStation
que é uma incubadora muito voltada para games na Espanha. A gente tem um outro projeto na Polônia. Então, talvez a gente crie essa especialização, mas só o tempo vai dizer. Muito mais voltado para empresas e para a área de games dentro do galpão, né? Enquanto o parque tecnológico vai se ocupando de outros projetos de inovação, de receber empresas maiores, similar a outras propostas de parques tecnológicos. Então, acredito que continue sendo isso, porque também é relevante ainda manter, né, a estrutura do galpão, né? Não falar, não, vamos acabar aqui, vamos todo mundo para o parque, né? Até porque a gente cria oportunidades distribuídas na cidade, né? Então, por exemplo, hoje o galpão está em Luan, o parque é em Ubatiba, existe uma certa distância, então a gente começa a criar oportunidades também para Inuã, para as famílias e para as pessoas em Inuã, né? Ali relacionado ao parque, ao galpão tecnológico. Douglas, a gente está chegando no final do programa. Qual o seu convite para as pessoas conhecerem o galpão tecnológico? Né? Como é que elas podem se envolver dentro dos projetos? Quais são os caminhos que elas podem é, atuar para chegar e conhecer o galpão tecnológico? Não, perfeito. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, Márcio. E para finalizar, né, convido a todos a conhecerem o Galpão Tecnológico, acessarem origem.codemar-sa.com.br, que é a nossa página lá do Galpão. Nela, as pessoas podem acessar os serviços do Galpão. A gente tem lá o Maricá Pode Mais, que é o serviço de podcast. A gente tem a Arena Gamer, a gente tem o Laboratório Gamer dentro do galpão. A gente pode ter ali o agendamento para eventos, a gente vem realizando eventos dentro do galpão. Então, se você tem uma instituição, uma organização, uma ONG, uma associação e quer fazer um evento no galpão, o espaço está aberto, o espaço, né, é público. É só entrar em contato com a gente lá através do nosso site e vem conhecer o galpão. Em breve a gente vai estar tendo novas turmas, né, na área gamer, em outras áreas, na formação empreendedora. A gente vai estar tendo aí um novo edital de incubação, então é importante ficar ligado aí, né, na página do Galpão e nas redes sociais da Codemar, tá bom? Então agradeço aí imensamente e vem conhecer o Galpão, né? Vem transformar Maricá junto com a gente. Obrigado, Douglas, pela sua entrevista. Sucesso no galpão e sucesso também no Parque Tecnológico, que seja uma oportunidade aí para o interior do estado do Rio de Janeiro, importante para os empreendedores, para os professores, para os pesquisadores, para aqueles que pensam Com em inovar certeza. e criar coisas novas. Obrigado, Douglas. Sucesso para você aí. Obrigado. Até a Obrigado a você, meu próxima. amigo. A gente está à disposição aqui, tá bom? Aqui Grande também. abraço. Forte abraço.